Secretária, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Osvaldo. É um prazer falar para vocês na Rádio Novo Brasil, que eu ouço tanto, uma rádio tão agradável. Já escutava nas outras cidades que eu morei também. Que Muito bom dia a ótimo. todos que nos ouvem. Bom Ficamos dia. felizes por isso, uma pena a gente não estar conseguindo se ver por vida, para quem está acompanhando a gente através do canal do Nova Manhã, mas óbvio que a senhora de Niterói, agora na Bahia, agora em Salvador, já está familiarizada com a nossa terra, secretária? E, Osvaldo, eu ainda estou deslumbrada. Eu quero saber quando que esse deslumbre passa. Eu sempre me pergunto, será que isso passa? Passa sim. A gente vive apaixonado por Salvador, quem é daqui, quem gosta daqui. Então não passa não, continua o deslumbre. Estado de admiração constante. Mas eu quero saber da senhora, que avaliação a senhora faz sobre a questão financeira da prefeitura, a questão financeira do município? Pois não, Osvaldo. A gente encontra, Salvador já vem cultivando uma cultura de responsabilidade fiscal muito moderna nos últimos 8 anos. Salvador alcançou o posto de primeiro lugar em gestão fiscal dentre as capitais do país. Isso decorrente de um trabalho muito robusto de modernização da receita, de controle e otimização do gasto público. Então, nós encontramos uma situação fiscal ajustada, porém, muito ameaçada pelas despesas relacionadas ao combate à pandemia neste ano que está acabando, 2021. O que aconteceu, Osvaldo, é que em 2021 nós tivemos um aumento muito repentino das despesas decorrentes da pandemia ter sido muito rápida e muito agressiva no início desse ano. No ano passado, as medidas de isolamento que atrasaram, digamos assim, um pouco o número de internações e tornaram a curva um pouco mais achatada, esse ano, na segunda onda, as internações foram uma grande quantidade e muito rapidamente, o que exigiu da prefeitura um esforço para montagem de leitos, hospitais de campanha, estruturas de atendimento, muito rapidamente, sem nenhum tipo de compensação federal. É importante dizer que ano passado, Salvador recebeu mais de 300 milhões de transferências federais para o combate à Covid-19. E esse ano nós não recebemos nada. Foi graças ao caixa que foi montado que nós conseguimos arcar com as despesas do Covid. Então, restringimos muito a despesa de custeio, reduzimos um pouco o investimento no primeiro semestre de 2021, para que a gente pudesse, até porque no início do ano, Oswaldo, a gente não sabia bem quanto tempo aquela pandemia ia durar e o quão grave ela ainda ia se instalar. Então, nós tivemos que ser muito conservadores com relação à nossa gestão financeira. E agora, a gente termina o ano de uma forma equilibrada, nós conseguimos ajustar o nosso caixa, temos condição de arcar com todos os compromissos, com fornecedores, com salários. Por que isso é importante? Porque isso garante o bom funcionamento da cidade, todos os serviços de saúde, de coleta de lixo, de cadastro, por exemplo, do cadastro único. Então, nós estamos conseguindo, de uma forma muito equilibrada, manter as despesas e as receitas adequadas às condições da nossa cidade, Osvaldo. Bom dia, aqui quem fala é Bruna. É o seguinte, o fato de Salvador ter a melhor gestão fiscal entre as capitais do país, segundo o índice da FIJA em gestão fiscal, a coloca no lugar confortável ou não? Seria um local mais de desafio? Olha, a FIJAN, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, eles têm esse ranking já há muitos anos de gestão fiscal, de boa gestão fiscal. E ali eles avaliam, aquilo ali na verdade é um retrato das condições financeiras das cidades. Eles fazem um ranking de todas as cidades do país. E ali eles colocam o quê? Despesa com dívida, gasto com pessoal, o quanto que a cidade está investindo, qual a capacidade que ela tem de se manter com recursos próprios, a autonomia. Então, ela cria ali vários indicadores para mostrar a saúde fiscal. É como se fosse um retrato, é como na vida, viu, Bruna? Importante é o que você está vivendo. Você tira o retrato para fazer ali um registro daquele momento.
Eu acho que o índice de gestão fiscal, ele é importante porque ele retrata uma realidade que a gente tem nas finanças públicas de Salvador, que garantem a qualidade dos serviços, que garante o bom funcionamento da cidade. O que é mais importante, Bruna, é a cidade funcionar direito. É a gente ter escolas sendo reformadas, é a gente ter um salário digno para professores, é nós termos aqui serviços de saúde, podermos, como, por exemplo, como aconteceu agora na área de assistência social, né? Com essas decisões, assim, muito, digamos assim, repentinas em relação ao Auxílio Brasil, sem anúncios prévios, sem uma comunicação eficiente, a gente teve uma demanda muito ampliada na área do cadastro único, por exemplo, da assistência social. Como que a gente, tendo condições financeiras, a gente consegue? A gente tinha 1.200 atendimentos por dia para fazer cadastramento na assistência. Em 3 dias, a gente passou para 3.000 atendimentos. Você só consegue fazer isso porque você consegue comprar tablet, contratar pessoal, instalar, enfim, fazer instalações ali físicas para receber as pessoas. Então, o importante é a vida das pessoas, né? O importante é a qualidade de vida do soteropolitano. A gestão fiscal, ela se presta a garantir isso tudo para a cidade. A gente está aí nessa instabilidade por conta da pandemia. Preocupa a ameaça de um agravamento eventual da doença e, com isso, consequentemente, a mobilização de novos leitos, já que a gente sabe que isso requer uma atenção enorme por parte do município para a mobilização e para o atendimento à população, como a gente viu em outras fases da pandemia. Sim, Oswaldo, nosso acompanhamento da pandemia é dioturno. Nós todos os dias recebemos relatórios de ocupação, de doentes, de pessoas, de óbitos. Agora, realmente, o que nós estamos verificando é uma melhoria muito, digamos assim, muito significativa do ponto de vista aqui da pandemia em Salvador. A prioridade é a vacinação, é trazer as pessoas para a segunda dose. Nós fazemos um apelo para que as pessoas que estão aptas a receber a segunda dose tomem a segunda dose da vacina, tomem ali a terceira dose, se for o seu caso, para que a gente tenha uma imunização bem completa da população, porque nós temos convicção, e baseados em todos os indicadores científicos, que uma população vacinada, ela permite que, ainda que a doença se propague, que ela não se agrave, que ela não pressione tanto o sistema de saúde, como aconteceu no início desse ano e no ano passado. Então, a vacinação, Oswaldo, é a prioridade. Secretária, como é que está a relação entre custeio e investimentos em Salvador? Tem dinheiro em caixa hoje para investir na prefeitura? Temos, e essa é uma prioridade do prefeito Bruno Reis. Aonde que a gente está segurando? A gente segura exatamente na despesa corrente, no custeio da máquina. Hoje a gente tem uma relação que é muito saudável. Nós conseguimos economizar todo mês 5% da nossa receita corrente. Isso significa dizer que a gente está juntando recursos para fazer investimentos. Além de juntar recursos para fazer investimento, a gente também faz caixa, que é para poder ter garantia para fazer empréstimos, fazer financiamentos. É como a gente, quando está construindo uma casa ou vai comprar o primeiro imóvel, às vezes a gente tem que fazer um financiamento daquela casa própria e ir pagando durante alguns anos com juros baixos para ter aquele ativo. Na prefeitura a gente faz parecido. A gente tendo um recurso em caixa, a gente consegue garantir para os bancos, sejam eles instituições financeiras internacionais ou Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, que a gente tem condição de tomar aquele empréstimo, porque nós temos recursos em caixa para honrar aquilo, né, para dar garantia para aquela alavancagem. Então, de fato, sim, a gente tem economizado de forma permanente e saudável, porque esse grau de economia também, né, Oswaldo, ele tem que ser calibrado. Não adianta a gente também guardar recursos demais com tanta coisa para fazer na cidade. Então, a gente está sempre equilibrando o quanto a gente ganha e o quanto a gente gasta, e quanto disso a gente vai economizar para poder fazer grandes investimentos. Inclusive, secretária, uma dúvida,
Chegam muitas demandas a seu gabinete, muitos secretários batem na sua porta querendo dinheiro e apoio para executar programas e projetos na cidade, ou tudo passa pelo prefeito Bruno Reis? Isso funciona assim. O prefeito agora, na semana retrasada, lançou o planejamento estratégico da Prefeitura de Salvador. Esse planejamento estratégico, ele reflete os seus compromissos de governo e é uma construção feita por todas as secretarias. E o prefeito faz ali a avaliação final. Então, nós não temos, assim, digamos, vamos supor, uma romaria atrás de recursos, porque nós temos um norte muito bem definido com relação às prioridades do governo, sabe, Oswaldo? Nós temos uma estratégia de gestão muito moderna, que monitora o andamento dos projetos prioritários. Então, nós temos, toda a prefeitura, sabe, tem uma publicação, aqui, sempre está com um vídeo para mostrar para as pessoas, está em cima da minha mesa. A publicação com planejamento estratégico, todos nós conhecemos quais são as prioridades. Aquilo ali é onde o governo coloca os seus esforços, seja de tempo, de recursos humanos, de dinheiro, aquelas são as prioridades. Secretária, o Tesouro Nacional ele atestou a transparência fiscal de Salvador e elevou a capital para a segunda do país. O que isso representa na prática? Nós temos os nossos balanços. A Lei de Responsabilidade Fiscal de 2001, ela apresenta a obrigação da apresentação de vários relatórios de gestão fiscal, de execução orçamentária, e a gente tem que ir à Câmara a cada 4 meses, apresentar esses balanços para a sociedade. Isso é uma forma da sociedade ver, do mesmo jeito que a gente está aqui conversando no rádio, o cidadão tem outra forma de conhecer como que os recursos da cidade estão sendo aplicados. E um deles é por meio desses balanços. Hoje mesmo está sendo publicado um relatório de execução orçamentária que tem que ser publicado a cada 2 meses, é publicado no Diário Oficial. Então, assim, são os mecanismos e as definições desses relatórios, a precisão desses relatórios, ela é medida pelo Tesouro Nacional. E nós temos uma equipe aqui em Salvador muito qualificada de gestão fiscal, o nosso diretor do Tesouro, o Ricardo Góes, nós temos uma contadora geral, que é a Luciana Borges. Então, essas pessoas já têm conduzido Salvador, implantando sistemas, modernizando, capacitando servidores, de forma a tornar o uso dos recursos mais transparente. Isso aí é a forma com que a gente retrata a receita e a despesa pública aqui na nossa cidade. A gente percebe que a senhora tem mantido um contato muito próximo com a Câmara de Vereadores. Volta e meia a gente percebe a secretária Giovana Victor em audiência pública, em reunião com os vereadores. Tem muitos projetos polêmicos na pauta aí de interesse da Cefaz no Legislativo da capital, secretária? Olha, nós temos, né, e muito reflexo da postura do prefeito Bruno Reis, um profundo respeito à atividade legislativa em todas as suas funções, não só de legislar, né, mas de fiscalizar, de dar transparência à política pública. A Câmara de Vereadores é o eco da sociedade e nós, então, temos na Câmara ali uma referência para a legitimação mesmo das nossas políticas, né? Na verdade, nós não imagino que sejam polêmicos, é natural o debate, os projetos foram apresentados esse ano, nós tivemos vários projetos importantes para a cidade, começamos com os projetos das vendas dos terrenos, que já estão, inclusive, aproveito a oportunidade aqui para divulgar os editais, já temos 7 editais na rua aí para venda de bons terrenos. Tivemos um projeto de concessões, que também vai viabilizar a melhoria da qualidade do serviço de algumas áreas, de alguns setores aqui de Salvador. Tivemos o projeto do Procultura, que desonerou esse setor aí, tão afetado pela Covid, diminuímos o ISS, abatemos da cadeia aí a contratação de serviços. Fizemos outras medidas importantes para os contribuintes, diminuindo os juros do parcelamento, tornando essa aproximação com a fazenda mais fácil, independentemente de PPI, diminuindo significativamente os juros e a correção monetária desse parcelamento administrativo, para que a pessoa possa se acertar, quem teve que se desorganizou aí nesse último ano da pandemia, possa se aproximar da prefeitura.
Então foram medidas que eu não diria que foram assim, importantes para a Secretaria de Fazenda. Eu acho que foram importantes para a cidade. A gente apresenta aquilo que a gente realmente considera relevante para Salvador. Eu acho que a cidade está se beneficiando muito dessa capacidade de diálogo, dessa compreensão e desse respeito mútuo que acontece entre a Câmara de Vereadores e a Prefeitura e o prefeito. Secretária, para finalizar, o que esperar aí de 2022? Quanto é que a gente vai ter de orçamento na cidade para ser gerido pela Prefeitura? E se é um cenário positivo na avaliação da senhora? Olha, 2022 será um ano desafiador do ponto de vista do planejamento do orçamento, porque a inflação tem aumentado muito. Nós vamos fechar 2021 com índice de inflação muito apertado, primeira vez de 2 dígitos depois de tantos anos. Então isso realmente é um desafio para o planejamento orçamentário, né? Para onde vai a despesa pública, que tem que se ajustar um pouco a essa inflação, né? Nós temos fornecedores, nós temos dissídios de empresas terceirizadas, de organizações que conduzem aí hospitais. Então, de fato, isso vai ser um desafio. A inflação é um grande desafio para o planejamento orçamentário, Oswaldo. Como é para as nossas casas mesmo, né? Eu acho que a inflação, ela infelizmente, é uma distorção da economia brasileira que nós temos que evitar a qualquer custo. Não podemos comprometer despesas correntes com eventual aumento de receita, que é uma receita, digamos assim, que não significa um aumento verdadeiro, né? Mas é um aumento decorrente da inflação, do reajuste inflacionário. Então, o importante ano que vem, Oswaldo, é investir. É investir em infraestrutura viária na nossa cidade, em urbanização de assentamentos de áreas mais precárias, um morar melhor. Então, é isso que nós temos que fazer ano que vem, investir. Isso gera emprego, gera renda, aquece a economia da cidade. E é isso que nós temos que fazer agora. O prefeito lançou o Salvador dar a volta por cima. Nós precisamos recuperar a economia e, consequentemente, a renda e o emprego de quem mora e trabalha em Salvador. Secretária, eu quero agradecer demais a presença da senhora com a gente aqui no programa Nova Manhã, desejar boa sorte no seu trabalho, até porque o sucesso da gestão financeira do município impacta diretamente na questão de investimentos e na melhoria aí dos serviços públicos que são fornecidos pela Prefeitura da capital. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigada, Bruna. Obrigada, Oswaldo. Bom dia a todos os ouvintes. Desejo uma ótima terça-feira. Obrigado, secretária. Essa foi a secretária Giovana Victor, secretária da Fazenda de Salvador.